não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes. Tudo será resolvido. Acordei às 3 horas da madrugada. Chamei minha esposa e ela disse: escreva essas palavras. Não consegui mais dormir. Ela disse: ora, porque na oração Deus me dará um discernimento. Às 6 da manhã, algo dizia dentro em mim: Sidney, pastor Sidney, só há uma pessoa que pode me explicar tudo o que está acontecendo. Esse foi apenas um em meio a outros acontecimentos que já haviam ocorrido comigo com essa mesma figura feminina. Quem é? O Padre dos Caminhos. E eu, nos meus arrazoados, comecei a dizer: não, Senhor. Eu estava em oração desde as 3:30 da madrugada. Isso chegava às 6 da manhã. O padre não. Pode ser um arrumeiro, pode ser um espírita, pode ser um drogado, pode ser a prostituta, menos o padre. Porque eu dizia que a Igreja Católica era a Babilônia do Apocalipse. Eu dizia que o Papa era a besta apocalíptica. Eu detestava o padre, porque eu dizia que os católicos só eram errados por causa dos padres que não ensinavam a palavra de Deus para o povo. E agora aquela voz interior impulsionava-me a ir ter com o padre. Mas Deus foi mais forte do que o meu egoísmo, do que a minha prepotência. E pela primeira vez eu direcionava-me a uma igreja católica para falar com o padre. Lá chegando, pediram que eu o aguardasse dentro da igreja, que ele chegaria por volta de 9 horas da manhã. Com muita dificuldade entrei naquela igreja. E quando eu olho na direção do altar, próximo à primeira escada que subia ao altar, estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. Sobre aquela mesa estava um objeto grande e dourado. Nos primeiros bancos de próximo ao altar estava um grupo de senhoras da Legião de Maria. Elas, ajoelhadas, estendiam as mãos na direção daquele objeto dourado, que eu até então não sabia que era uma âmpula e muito menos o que dentro dela havia. Elas diziam: Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te louvamos. Jesus, nós te exaltamos. Tinha umas 2 delas que choravam bastante e elas pediam graças puras. E quando eu vi aquela cena, eu considerei comigo: Senhor Jesus, é por isso que esses católicos são do jeito que são. Como se não bastasse o monte de imagens que eles adoram. Veja agora quem é o Jesus desses católicos. É uma panela. Só porque eu acho que aquilo é de ouro, já sei porque Deus me trouxe aqui.
era para eu ver esta cena ridícula e ir lá e dizer a essas mulheres que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. Levantei de onde eu estava, próximo à porta de entrada no primeiro ano. Prepotente, autossuficiente, parti na direção do altar. Quando devia estar uns 5 metros para chegar ao altar, de repente, em cima daquela âmbula, estava uma bola de fogo, num diâmetro de cerca de uns 20 centímetros. Onde eu estava, fiquei parado. Comecei a sentir uma vontade de dar glória a Deus, de dar aleluia, de glorificar a Deus, porque eu comecei a sentir uma presença de Deus muito forte em minha vida. Todavia, eu como pastor dizia que ninguém poderia sentir a presença de Deus dentro de uma igreja católica. Porque o Jesus dos católicos era um Jesus morto, que estava na cruz, que não falava. Era um Jesus que não ouvia, que não andava. Era um Jesus morto. E agora, eu estava em uma igreja católica, vendo aquela bola de fogo sobre aquele objeto que até então eu desconhecia. Mas aquela alegria era forte, sem que eu entendesse muitas coisas. Em meio daquelas lágrimas, é isso que Maria faz. Quando nós estamos sem força de chegar até Jesus, ela dá uma empurradinha, ela dá um chutezinho assim de leve, ela toca assim com o dedo. Naquele momento, parece que uma mão humana pegava aqui na nuca e empurrava-me na direção daquela mesa. Eu devo ter dado uns 2 ou 3 passos no máximo, e eu caí debruçado em frente àquela mesa, chorando, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas estranhas, glorificando a Deus. O que aconteceu, missionário Sidney? Aconteceu que, no dia 16 de dezembro de 1998, o primeiro dia em que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas da minha vida. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da igreja católica. Passei a amar Maria, aceitá-la como minha mãe, comecei a crer na Eucaristia, mas eu continuei como pastor pentecostal. Um belo dia, eu fui chamado à presidência da convenção a qual pertencia, para participar de uma reunião extraordinária. Quando lá cheguei, vários diáconos, presbíteros e pastores
estavam reunidos. E logo eu fiquei sabendo que aquela reunião extraordinária da convenção a que pertencia era para eu tomar uma decisão. Ou eu deixava de falar sobre Maria dentro daquela igreja, ou eu seria disciplinado. Porque muitas pessoas foram lá reclamar que o pastor Sidney não sabia mais pregar outra coisa senão falar sobre Maria, senão dizer que o Jesus dos católicos era o mesmo do nosso e que Jesus lá também estava vivo. O pastor Sidney agora está dizendo que o batismo da Igreja Católica é válido, que os católicos não adoram imagens, não adoram Maria. E nós vamos investigar essas acusações e elas são verdadeiras. Porém, na nossa caridade fraterna, nós nos reunimos aqui para dar ao Senhor a oportunidade de retratar-se sob a pena de ser afastado de suas atividades pastorais. Quando deram-me a palavra, eu disse, pastores, se nós podemos pregar sobre Pedro, João, Davi, Moisés, Salomão, e não podemos pregar sobre Maria dentro da nossa igreja, eu quero que os senhores fiquem sabendo que entre o continuar a dizer o sim que Maria deu ao projeto de Deus e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico, apostólico romano.